Então vamos lá mergulhar na incrível história do atletismo e tentar perceber, afinal, porque é que ele é considerado a base de todos os outros desportos. Olha, a essência do atletismo é a sua simplicidade. A gente está a falar de correr, saltar, lançar. São os movimentos mais básicos, mais fundamentais que a humanidade sempre fez, não é? Primeiro, claro, para sobreviver e só bem depois é que veio a competição. Mas então, por que é que ele é tão importante assim? Para responder a isso, precisamos de fazer uma viagem de milhares de anos no tempo. Vamos lá atrás para entender como é que o atletismo se tornou essa base, esse alicerce para todos os outros desportos. E a nossa viagem começa, claro, nas origens da humanidade. Pois é, bem no comecinho, estas habilidades não tinham nada a ver com medalhas ou glória. Era uma questão de vida ou morte, literalmente. Imagina só, correr para fugir de um predador, saltar para atravessar um rio ou lançar uma lança para garantir o jantar. A sobrevivência de toda a gente dependia disso. É exatamente por isso que muita gente chama o atletismo de o pai dos desportos. E faz todo o sentido, não é? Pensemos nisto. O que seria do futebol sem a corrida? E do basquetebol sem o salto? Ou até do beisebol sem o lançamento? É isso. O atletismo é tipo o vocabulário básico, o ABC, de quase todas as outras atividades físicas que existem. E o grande ponto de viragem acontece na Grécia Antiga. Foi lá que estas habilidades puramente de sobrevivência se transformaram em algo a mais. Tornou-se uma competição organizada, sabe? Um ritual que misturava celebração religiosa com um teste de pura excelência física. Olha, o que é realmente fascinante nesta linha do tempo é a durabilidade destes jogos. Estamos a falar de mais de 1000 anos. Era um pilar da cultura grega. Eram tão sagrados, mas tão sagrados, que até as guerras paravam para acontecer a tal da trégua olímpica. Tudo para garantir que os atletas chegassem em segurança. E há um facto que ilustra a essência destes jogos de uma forma brilhante. O primeiro campeão olímpico de que há registro, lá em 776 a.C., não era um guerreiro superpoderoso. Não. Era um cozinheiro. Um cozinheiro chamado Curuebus. E ele venceu a única prova que existia na época, uma corrida de uns 192 metros, chamada de Stadion. Então, se a corrida foi o ponto de partida, o pentatlo era o teste supremo. Ele combinava 5 modalidades diferentes e o objetivo era encontrar o atleta perfeito. Não era só sobre ser o mais rápido ou o mais forte. A busca era pelo atleta mais completo, o mais versátil de toda a Grécia. Era o auge. Mas depois, com o fim dos Jogos Antigos, o atletismo entra numa espécie de hibernação. Um longo período de silêncio, até que renasce com uma energia totalmente nova, lá no século XIX. Esta era moderna foi basicamente sobre pôr ordem na casa. Organizar o que era meio caótico. Foi quase como seguir uma receita, sabe? As escolas inglesas entraram com as regras padronizadas. As universidades criaram as primeiras competições sérias. E aí, para fechar com chave de ouro, veio o Pierre de Coubertin e deu o toque final, ressuscitando os Jogos Olímpicos e transformando o atletismo neste fenómeno global que conhecemos. E conforme o desporto foi se modernizando, uma coisa cresceu junto: a obsessão pela precisão. Medir a vitória deixou de ser uma arte e passou a ser uma ciência. A evolução aqui é, uau, impressionante. Saímos de um cronómetro manual que dependia totalmente do reflexo humano e podia dar erro, para uma tecnologia que captura milésimos de segundo. Pense nisto. A diferença entre a medalha de ouro e a de seção passou a ser, literalmente, invisível ao olho nu. E no coração desta revolução toda está o photofinish. Ele tornou-se o juiz final, sabe, aquele que não erra, totalmente imparcial. Ele acaba com qualquer dúvida naquelas corridas em que a vitória é decidida por uma margem mais fina que uma folha de papel. Mas, olha, a história não é só feita de datas, regras e tecnologia, né? Ela é feita por gente, por pessoas que foram lá e desafiaram os limites do que parecia possível. Então, vamos falar de alguns desses ícones e ver como eles ajudaram a construir o legado gigantesco deste desporto. Vamos começar com um nome gigante, Jesse Owens. Em 1936, no coração da Alemanha nazi, ele não estava a correr só contra outros atletas. Ele estava a correr contra uma ideologia inteira, uma ideologia de ódio. E as suas 4 medalhas de ouro, nossa, elas foram uma resposta silenciosa, mas tão poderosa que ecoou pelo mundo inteiro. Agora, imagine só isto. Um homem conhecido como a locomotiva humana, o checo Emil Zatopek. Ele fez algo que até hoje nunca mais foi repetido. Em Helsínquia, em 52, ele ganhou ouro nos 5.000 metros, nos 10.000 metros e na maratona. Tudo na mesma Olimpíada. É um feito de resistência que é simplesmente lendário.
E falando de lendas, temos que falar de um herói nacional, Ademar Ferreira da Silva. Ele não é só o único brasileiro no hall da fama do atletismo mundial, não. As 2 medalhas de ouro dele, uma atrás da outra, no salto triplo, em 52 e 56, elas basicamente colocaram o Brasil no mapa do atletismo mundial. Foi um feito e tanto. A história do Vanderlei Cordeiro de Lima, em Atenas 2004, vai muito para além do resultado final. Quem não se lembra? Ele estava a liderar a maratona, foi atacado e, mesmo assim, recuperou, continuou e terminou em terceiro. O espírito desportivo dele foi tão incrível que ele recebeu a raríssima medalha Pierre de Coubertin. É sobre resiliência pura. E claro, não dá para não falar da lenda moderna, o raio, o Usain Bolt. Ele não foi só o homem mais rápido da história. Com aquele carisma todo, ele tornou-se uma superestrela global. Ele fez o mundo inteiro parar para assistir a uma corrida de menos de 10 segundos. Que poder, hein? Ok, depois de passar por tudo isso, vamos voltar àquela nossa pergunta lá do começo. Vamos ligar aquele passado de sobrevivência com o presente destes heróis. Afinal, por que o atletismo é o desporto mais importante de todos? E a resposta, no fundo, é esta. O atletismo é como se fosse o alfabeto do movimento. Pense bem, não dá para escrever um livro sem conhecer as letras, certo? Da mesma forma, não dá para praticar a maioria dos desportos sem dominar as bases, a corrida, o salto, o lançamento. E essa importância vai muito para além dos estádios e da alta competição, sabe? É algo fundamental para a nossa formação como seres humanos. Como os próprios especialistas dizem, o atletismo é a base para desenvolvermos as nossas capacidades motoras desde criança. Por isso ela é tão essencial na educação física. No fim de contas, a história do atletismo mostra-nos uma coisa. Limites foram feitos para serem quebrados. Cada novo recorde é uma porta que se abre para a próxima geração ir ainda mais longe. E isto deixa-nos com uma pergunta no ar, né? Qual vai ser o próximo limite a ser superado? Até onde é que esta busca incessante pela excelência humana nos pode levar?